Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô gravando aqui esse vídeo direto aqui do meu sofá, como se a gente estivesse, né, bem pertinho aí num bate-papo, de muita proximidade, né, sem muita firula aí. Mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo, tô aqui cheia de coisas, né, os cachorros latindo. Esse horário que eu tô gravando esse vídeo são 6h30, parece, se eu não me engano. Esse horário as cachorras sempre latem, não só as minhas, como as do vizinho. Então, pode ser que tenha barulho, mas eu quis gravar esse vídeo aqui, não deixar essa oportunidade passar. Pelo menos o barulho dos meninos vocês não vão ter, porque eles saíram. Mas eu não queria deixar essa oportunidade passar, porque eu tô recebendo muitas mensagens inbox de muitas pessoas me perguntando sobre diagnóstico, de muitas famílias, de muitas mães, de tias, de avós, de muitos familiares que estão me mandando mensagens realmente com essa dúvida de, nossa, será que meu filho tem autismo? Será que meu sobrinho tem autismo? Então essa dúvida tem sido muito latente, né? A gente tem feito muito conteúdo, muitos posts falando dos sinais, falando de um monte de coisa. Então, eu quis fazer um vídeo bem pessoal para contar para vocês a nossa história com autismo, para contar para vocês como que a gente teve o diagnóstico, como que foi o nosso processo. Alguns de vocês já podem ter me ouvido contar essa história, mas talvez não com o grau de detalhamento que eu vou dar hoje, não com o enfoque que eu vou dar hoje. E eu acho que essa história pode ajudar muitas pessoas, muitas famílias. De repente, se você que tem uma amiga, você que tem um neto, enfim, ou se você é mãe, você tem alguém da sua família, né, que tem alguma criança e você tem essa suspeita, de repente você pode mandar esse vídeo para essa pessoa, de alguém que viveu tudo isso como mãe e hoje é uma profissional da área. Então eu acredito que isso pode ajudar vocês. Bom, então vamos lá, vamos começar um pouquinho aí da nossa história. Eu queria fazer um vídeo todo bonitinho, editado e tudo, mas não vai rolar. Realmente eu tô muito atarefada e eu não vou conseguir nem fazer o briefing desse projeto para alguém da minha equipe e tudo, então esse vídeo vai aqui desse jeito mesmo. É um papo aqui honesto, sincero e eu contando aqui para vocês um pouquinho de tudo que a gente passou. Bom, eu engravidei, né? Eu tô com 32 anos, o Dioguinho tem 8 anos, né? Então eu engravidei com, nossa, gente, 32 menos 8, né? A pessoa péssima aí de matemática. Façam as contas aí. Então, assim, eu engravidei muito jovem, né? Engravidei aí antes dos 30 anos, bem antes dos 30 anos, numa gravidez que não foi planejada, mas que era desejada, tá? Então, eu não fui aquela grávida que, nossa, eu comecei a tomar ácido fólico com 6 meses antes da gestação e tal, nada disso. Mas eu tinha uma vida saudável, eu tinha um peso saudável, eu ia pra academia, eu malhava, eu nadava, né? Tinha uma vida aí de alguém que trabalhava, mas de alguém que não tinha filho, né? Um casal novo, eu nova, Diogo velho, claro, né? Mas Diogo, meu marido, tem 44 anos hoje. Hoje eu tô com 32, Diogo tá com 44, quase 45. E a gente, eu descobri que tava grávida, né? E tudo começou, tive a minha gestação normal. Tive minha gestação que ocorreu, assim, bem tranquila. Fiz todos os exames. Foi uma gestação bem tranquila. Fui pra academia, participava de um projeto pra grávidas na academia. Então, assim, fazia hidro, nadava. Um dia antes do Dioguinho nascer, eu estava na academia fazendo agachamento. Então, ele nasceu porque a minha bolsa estourou, foi uma cesárea, mas a minha bolsa estourou, então foi realmente na hora que ele quis, né?
E nasceu de 38 semanas, super saudável, né? Eu tive uma gestação muito saudável, muito mais saudável do que a gestação do Benício. Eu engordei 13 quilos na gestação. Então, assim, foi uma gravidez bem saudável, bem tranquila, com uma mãe jovem, um pai não tão, né, que não tinha uma idade, assim, avançada. Amamentei Dioguinho até os 7, 8 meses. E eu sou meio Dory, gente, pra lembrar as coisas. Eu esqueço das coisas, sabe? Dory do filme. Então, assim, eu vou lembrando e vou contando pra vocês, porque eu não planejei, eu não organizei esse vídeo, né? Eu tô aqui falando o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo pra vocês. Então, o que que acontece? Quando o Dioguinho nasceu, eu fui aquela mãe louca que me dediquei só a ele. Eu só voltei a trabalhar quando o Dioguinho já estava com... um ano e alguns meses, tá? Foi quando eu voltei a trabalhar. Então, eu passei o primeiro ano da vida dele totalmente dedicada pra ele, com toda a rotina. Eu era super chata com rotina, horário de dormir, introdução alimentar, íamos tomar sol de manhã. De manhã eu levava ele pro parque, pra diferentes parques pra tomar sol. E fazia realmente tudo, estudava, lia sobre o desenvolvimento nos sites, como muitas mães fazem, né? Comprei alguns livros de A Vida do Bebê, A Bíblia do Bebê, aquelas coisas todas. E o mais engraçado, né, pra não dizer trágico, é que eu lia tudo aquilo e eu não enxergava diferenças no meu filho. E eu vou ser bem honesta pra vocês, eu não sei se essas diferenças são porque elas não eram tão latentes assim, ou porque realmente, meu Deus, foi um lapso ali e eu não enxergava aquilo. Até que realmente eu via que ele não falava, a fala não vinha, né? Então assim, o Dioguinho sempre foi um bebê que gostava muito de ficar mais conosco, tanto comigo quanto com meu marido. Porque, assim, eu era uma mãe muito super protetora, eu não gostava que as pessoas pegassem ele no colo. Quando ele era recém-nascido, eu não gostava de receber visitas. Tinha toda aquela coisa de mãe de primeira viagem, né? Ficava igual uma louca ali se alguém pegasse meu filho. Então, assim, eu e Diogo, a gente teve essa relação muito próxima, né? Na época, o Diogo dava aula, né, na universidade, ele é advogado. E ele dava aula na universidade, então ele dava muitas aulas à noite, né? Então, muitas vezes durante o dia, principalmente durante a tarde, o Diogo tava em casa. Então, ele podia me ajudar, ele podia estar muito junto com ele. E a gente, né, ficava com ele muito no colo e tudo. Então, assim, a gente achava que o fato dele não querer ir pro colo das outras pessoas era porque ele era assim, era porque ele era muito super protegido, né? Então, todos os comportamentos que, assim, a gente achava, assim, meio estranhos, eles eram justificáveis também pelo estilo de vida que a gente vivia, porque a gente não tinha outra criança em casa, era só ele. Então, não tinha barulho dentro de casa, só o das cachorras, né? Que isso a gente sempre teve. Então, assim, era algo muito tranquilo pra gente. Era algo muito, é porque ele é assim mesmo. Porque é o jeito que nós criamos ele, o jeito que ele se acostumou. Nós somos muito super protetores. Então, nós achávamos que algumas coisas que chamavam atenção, que era, por exemplo, ele não querer ir no colo das outras pessoas. Mas isso é esperado por uma certa idade, o bebê realmente não querer estranhar as pessoas. Então, assim, a gente via que realmente ele tinha esse problema. Quando eu falei pra vocês que eu costumava levar ele muito ao parque, né? Então, assim, aqui em Goiânia, né, na cidade que a gente mora, tem muito parque. Aqui as pessoas têm muito hábito de ir pros parques, né? E o que acontece? Eu ia para os parques andar de carrinho com ele, tomar água de coco e tudo. E num determinado parque havia um grupo de mães que ia para lá para os bebês poderem sentar um ao lado do outro, levavam seus tapetinhos ali.
e brinquedinhos e colocavam os bebês no chão para poder brincar. Eles brincavam um ao lado do outro. E nesse parque, eu fiz algumas amizades com algumas mães, né, que tinham bebês ali mais ou menos da mesma faixa etária. E eu fui ali chegando, né, e fazendo amizades com essas mães. E dali saíram algumas amizades que eu tenho contato até hoje, né? E o que acontece? Algumas coisas foram acontecendo nessas idas ao parque que o Dioguinho também era diferente dos outros bebês. Então, ele não gostava muito de chegar perto, assim, dos outros bebês nessa faixa etária, e ele não tinha nem 1 ano de vida, né? Ele tinha 7, 8, 9, 10 meses, né, durante esse período. Depois fez 1 aninho, eu continuei indo e tudo. E o que acontece? Eu via muito claramente que ele era um pouco diferente dos outros bebês, né? No sentido de que eu via que muitas vezes ele chorava quando ele saía do carrinho para poder sentar ali no tapetinho. Ele não chegava muito perto dos outros bebês. Com as outras mães também, ele não aceitava, ele chorava. Teve um dia que a gente fez uma festa de Halloween para os bebês, eu tenho até foto disso. E o Dioguinho, ele chorou, estranhou tudo. Mas nessa faixa etária, você fala assim, ele tá com medo, ele estranhou, ele tá estranhando as pessoas, ele tá estranhando as coisas. É muito fácil você ter justificativa pra isso, entende? Então, assim, eu achava normal, né? E eu não tinha outro bebê ali perto de mim, eu nunca tinha tido contato com outros bebês, né? Pra saber o que era normal, o que não era normal. O que eu sabia era o que eu lia ali nos sites, né? Nos meus livros e tudo. Então, assim, foi muito... Pra mim, eu sei que a gente, né, tenta arranjar justificativa pra tudo. Mas tinham justificativas muito plausíveis mesmo. Que, inclusive, quando eu conversava com outras pessoas, as pessoas me diziam, não, mas isso é normal, é esperado e tudo. Então, assim, pra gente era bem natural, né? Bom, e o que acontece? O tempo foi passando... Eu fui achando essas coisas normal, o aniversário de 1 ano dele foi um terror, ele só chorou, ele chorou tanto que ele dormiu no aniversário de tanto chorar, a gente nem cantou parabéns. Ele me estranhou, eu que ficava super com ele, ele me estranhou, né, com maquiagem e tudo, a gente fez uma festa num buffet, foi traumático pra mim, né, eu fiquei super chateada, triste, deprimida, chorei horrores, frustrada. Acho que eu tomei trauma de aniversário. Mas assim, então assim, foi super difícil. Ele só chorava, a gente via que pra ele aquilo ali tava bem ruim, né? Bem sofrido. Mas ok, o tempo passou, ele foi indo, ele andou, né? Demorou um pouquinho mais pra andar, mas andou mais ou menos dentro da faixa etária ali, com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ele tava andando. E assim, a gente prestava tanta atenção nele, no que ele fazia, como que era o dia dele, que o pai dele, né, o Diogo, ele escrevia um livro, um diário, um caderno, com as coisas da vida dele, com as coisas que tinham acontecido, né? E todos os dias ele escrevia, né? Então a gente tem 2 cadernos ali, depois ele parou de escrever, mas a gente tinha 2 cadernos ali, a gente tem até hoje, né? Com coisas que o Diogo escreveu sobre quando o Dioguinho nasceu e sobre quando ele era bebê. Eu nem lembro até quando o Diogo conseguiu escrever, né? Mas a gente, assim, prestava muita atenção. Tem muitos detalhes ali naquele caderno. Claro que eu já peguei para reler algumas coisas buscando alguns sinais que me passaram desapercebidos, né? A gente também tinha um pediatra na época, particular, né? A gente ficava ali 2 horas de consulta, 1h30, conversando e tudo. E ele nunca realmente observou nada de diferente no Diogo, nada, né? Então, assim, a gente passou por todo esse processo e antes do Dioguinho fazer 2 anos, como a gente viu que essa fala não vinha, a gente começou a buscar uma fonoaudióloga. Então, a gente começou esse processo de buscar uma fonoaudióloga.
no final do ano, acho que foi no final desse ano, quando ele fez 2 anos de idade, ele faz aniversário em dezembro. Em dezembro também eu descobri que eu tava grávida. Então, um pouco antes do aniversário dele, eu descobri que eu tava grávida do Benício. Então, quando ele fez 2 anos, eu já sabia que eu tava grávida de novo. E isso aí acabou atrasando um pouco esse buscar uma fonoaudióloga, era final de ano também. Mas lá por meados de outubro, acho que novembro desse ano, a gente foi buscar uma fonoaudióloga e começamos um processo de avaliação com ela. Esse processo de avaliação demorou um pouco, porque aí veio essa questão de Natal, Ano Novo, eu tive uma gravidez complicada no início, então tudo acabou retardando um pouco coisas da vida que eu tenho certeza que podem ter acontecido na vida de vocês também, na vida daqueles que vocês, né, das famílias que vocês conhecem que passaram ou estão passando por esse processo agora, nesse exato momento agora, o que eu mais ouço é, estou tentando marcar um especialista, mas por causa da pandemia não estou conseguindo, ou vou esperar a pandemia passar para que eu possa ir num especialista, entende? Então, assim, sempre vai ter aquela coisa do momento que vai parar vocês um pouco na busca desse diagnóstico. Bom, então a gente foi buscar essa fono, né? Ela ficou num processo de avaliação continuada, ele chorava, pra gente era muito difícil deixar o nosso filho sozinho na sala com uma estranha, isso era totalmente inconcebível. Eu não deixava ele sozinho nem com a minha mãe, você imagina eu vou deixar ele sozinho com uma estranha e ele chorando. Foi muito difícil também pro Diogo aceitar levar ele numa fonoaudióloga na época. Ele achava que não era necessário, que não fazia sentido. Então foi bem difícil também convencer meu marido na época. Muitas mães eu sei que passam por isso, embora o Diogo seja um mega pai. Ele é pai, na verdade, né? Cuida dos meninos tanto quanto eu. Mas ele tinha essa dificuldade de aceitação. Como ele teve dificuldade de aceitar quando a gente foi colocar o Dioguinho na escola e tudo. Então, quando o Dioguinho fez 2 anos, ele fez em dezembro. Quando foi no final de janeiro, ele foi pra escola, né? Ele começou aquele ano na escola. E a gente achou que muitos dos nossos problemas, eles iam ser resolvidos na escola, tá? Então, a gente achou que tava tudo bem, que quando ele fosse pra escola, ele ia falar. E que ele ia se desenvolver e tudo. Isso não aconteceu, né? Bom, ele foi pra escola. E um pouco antes do meu aniversário ele é em maio, um pouco antes do meu aniversário, na verdade, teve um bolinho pra mim, né? A gente fez uma festinha e tudo. E uma amiga minha, que é uma dessas amigas, inclusive lá da história do parque, que eu contei pra vocês, que eu fiz amizade com algumas pessoas no parque. Uma amiga minha que é psicóloga. A gente conversando algumas coisas sobre desenvolvimento infantil, até então a escola nunca tinha me chamado pra falar nada e tudo. A escola nunca identificou nada, ele foi pra escola, se adaptou à escola, chorava no início, mas pra mim foi uma adaptação, hoje eu vendo, olhando pra trás eu vejo que foi uma adaptação normal, como de qualquer outra criança, que vai pela primeira vez pra escola. E o que a gente viu, né? Nesse dia do meu aniversário, teve um bolo, teve um almoço na casa da minha mãe. E essa minha amiga chegou pra mim e falou assim, a gente conversando, ela chegou e falou assim: Michelle, você já pensou que o Dioguinho pode ser surdo? Eu quase caí pra trás, né, com aquela barriga. Eu quase caí pra trás. Fiquei super chateada. No dia eu fiquei super triste com essa minha amiga. Super, super triste. Foi um sábado esse aniversário. Cheguei em casa, fui ler, fui pesquisar um monte de coisa. Fiquei até de madrugada pesquisando. E na segunda-feira eu já marquei um otorrino pra ele. Pagamos um otorrino particular, conseguimos uma consulta rápida, peguei uma indicação desse otorrino e fomos no otorrino. Nessa consulta com o otorrino, então isso aconteceu no sábado, na terça-feira a gente já tava no otorrino. Nessa consulta com o otorrino, ele falou que ele não identificava nada do ponto de vista de que dele não escutar, né? E tudo, também o teste da orelhinha na época deu normal e tal. E ele nos encaminhou para um neurologista. Como eu já tinha
feito as minhas pesquisazinhas lá no Google, já tava por dentro. O que aconteceu? Quando ele falou pra mim, tava eu e Diogo, né, na consulta, ele falou pra mim assim, olha, eu recomendo que vocês façam uma avaliação com um neuropediatra. Eu vou colocar aqui 2 nomes pra vocês que eu vou indicar e eu recomendo que vocês façam uma avaliação. Quando ele falou pra mim neuropediatra, eu já sabia que ele tava falando de autismo. E o meu marido, como não tinha lido nada e tudo, ele nem tchum pra autismo. Ele neuropediatra, doutor, mas não tô entendendo por qual motivo. E aí eu já perguntei na lata pra ele, eu falei assim, doutor, o senhor tá falando de neuropediatra, o senhor tá falando por causa de diagnóstico de autismo? Aí ele foi, explicou, tentou ali desconversar, saiu ali pela tangente, né? Porque, claro, ele não queria dar um diagnóstico ali, nem podia, não era da competência dele. E ele nos fez essa recomendação de médicos, né? No mesmo dia, eu falei com uma neurologista, que é minha médica já há muitos anos, da minha família, explicando pra ela o que tinha acontecido e pedindo uma indicação de um neuropediatra. Então, ela me indicou esse neuropediatra, nós já conseguimos uma consulta pra semana seguinte. Então, tudo aconteceu muito rápido. Conseguimos uma consulta pra semana seguinte. Além desse neuropediatra, a gente também tinha marcado uma psiquiatra infantil. E a gente foi, acho que a gente foi numa segunda-feira nesse médico, nesse neuropediatra. Ele deu o diagnóstico de autismo na lata, a gente ficou, sei lá, 1h30 dentro do consultório. Ele já deu o diagnóstico de autismo, a gente já saiu de lá com as coisas, com as indicações de terapia e tudo. No dia seguinte, a gente foi em outra médica, ela também confirmou o diagnóstico. Alguns meses depois, a gente marcou 2 especialistas em outra cidade, um do Einstein e uma psiquiatra, né, também lá ali de São Paulo. E também esse diagnóstico foi confirmado mais uma vez, né, no mês de julho. Mas nós tivemos o diagnóstico numa segunda-feira. Na segunda-feira da semana seguinte, o Dioguinho já estava com todas as suas terapias organizadas. Ele dormia no carro, ele chorava na terapia. Nossa vida, assim, virou de cabeça para baixo, foi muito difícil. Mas isso é tema para um outro vídeo. Então, assim, nesse vídeo agora que eu quero falar pra vocês é sobre o diagnóstico de autismo. Então, a gente teve um diagnóstico de autismo rápido. Então, ou seja, esses médicos, eles não pediram exames, tá? Foi nos falado se a gente quisesse fazer uma investigação genética, a gente poderia. Mas a gente não teve muito interesse nisso na época. Eu já tava grávida mesmo, não tinha muito o que fazer, né? E a gente tava com maior foco em focar a nossa energia, focar a nossa intenção para o Diogo, para as intervenções, para entender sobre autismo. E além disso, eu tava grávida, né? Eu já tava aí com 5 meses de gestação. Então, não tinha muito tempo para pensar nessa coisa de investigação genética e etc e tudo. Então, a gente não focou nisso, a gente não deu atenção para isso. E vida que segue, né? A gente começou já as intervenções, ficamos em dúvida com relação ao diagnóstico, mas começamos a intervenção mesmo assim. Então, moral da história, o que eu quero falar para vocês com esse vídeo? Qual foi a primeira coisa que a gente identificou no Diogo que nos pudesse, né? Na verdade, nada nos fazia pensar em autismo. Eu só comecei a pensar em autismo quando essa minha amiga falou: você não acha que o Diogo pode ser surdo? E aí eu comecei, quando você começa a pesquisar no Google, atraso de fala, criança que não fala, a palavra autismo vai sair pra você. Há não muito tempo antes disso, eu tinha passado aquela série no Fantástico do Drauzio, do Dr. Drauzio Varela, de autismo. E eu não tinha assistido, porque geralmente eu não gosto de assistir essas coisas, isso me deixava muito tocada mesmo sem ter um filho autista, imagina hoje. E eu assisti essa série no final de semana, porque meu aniversário foi no sábado e no final de semana eu fiz todas essas pesquisas. Assisti a série e tudo, e a partir do dia que a minha amiga falou, eu já mergulhei nesse universo e eu só pesquisava sobre isso, e lia e só vivia isso. Então, assim, a gente começou com as intervenções, a gente fez as intervenções já direto, mesmo que eu tivesse esperança que aqueles médicos estivessem errado no diagnóstico.
Depois, em julho, esse diagnóstico foi confirmado. Mas da metade de maio até julho, nós não paramos as intervenções por causa disso. E aí nós fomos também para São Paulo para pegar outras opiniões com médicos, mas também para poder procurar uma fonoaudióloga mais experiente que nos desse ali um direcionamento com relação à estimulação da linguagem. A gente também foi ali buscar um profissional, porque um atraso na linguagem, isso é claro, isso existia, né? Então, assim, o Dioguinho, ele foi falar suas primeiras palavrinhas lá pelos seus 3 anos e 2 meses, 3 meses, por aí, né? Então, foi só aí que ele começou a falar. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês? Não espere diagnóstico, foque nos atrasos. Então, o que eu diria pra mim mesma, né? Se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje. Primeiro que eu nem teria esperado tanto, nem teria esperado ele ter 2 anos e 5 meses, né? 2 anos e 4, 5 meses. Não, eu poderia ter enxergado tudo isso antes, né? Quem sabe com 12 meses, com 18 meses, sabe? Com 20 meses. Eu poderia ter enxergado isso antes, ter começado uma intervenção antes. Então, assim, nós pagamos todo esse processo particular, graças a Deus nós tivemos essa condição. Mas a gente sabe que 90% da população muitas vezes não tem essa condição, vai depender de plano de saúde, vai depender do SUS, vai ficar sendo empurrada de médico para médico, de avaliação multidisciplinar para avaliação multidisciplinar. E que muitas vezes não vai chegar a um diagnóstico conclusivo, tá? Muitas vezes os profissionais têm medo de dar o diagnóstico, têm medo de dar um laudo ali. Então, assim, enquanto isso, você tá perdendo tempo, tá? Então, o que eu sempre falo não foque no diagnóstico, não foque no nome que você tá dando. Ah, ele é autista, ele tem o diagnóstico. Não foque nisso. Foque nos atrasos que o seu filho tem. Naquela época, o meu filho tinha atrasos, mas eu não enxergava aquilo. Só que naquela época também, a gente não tinha tanta disseminação de informação como a gente tem hoje. Então, não foque nisso, sabe? Foque nos atrasos que o seu filho tem. Tem alertas vermelhos. Meu filho parece que não tem o desenvolvimento como de outras crianças. Tem coisa errada, tem coisa estranha. É melhor você ser chamada de louca, melhor você ser chamada de neurótica, melhor você ser chamada do que for, do que você perder tempo de intervenção do seu filho, tá? Então, meu marido também tava achando que eu tava neurótica, né? Que era excesso de zelo, excesso de cuidado, mas não, né? Então, assim, teve muita... a gente aceitou o diagnóstico, mas a gente tinha esperanças de que esse diagnóstico não fosse confirmado, mas ele foi confirmado por diversas vezes. A gente teve também uma relutância também da família de aceitação, no caso, principalmente dos meus pais, principalmente do meu pai, né? Meu pai não achava que ele tinha nada. Isso é coisa dos médicos, isso é coisa de invenção de médico, não achava que né, tinha nada. Hoje, claro que meu pai já olha uma criança, ele já... Mesmo sem saber se a criança é autista, ele já fala, nossa, essa criança eu acho que ela é autista, nossa, ela é igual o Dioguinho. Então, assim, hoje ele já tem essa percepção, minha mãe também. Então, assim, é um processo para toda a família, que assim como a minha família passou, a sua família pode estar passando. E não adianta você relutar, não adianta você aceitar, não aceitar. Isso não vai fazer bem pra você, isso não vai fazer bem principalmente pro seu filho, pra sua filha. Então, mesmo que depois esse diagnóstico ele não seja confirmado, seja alguma outra coisa, foque em trabalhar o que tá em atraso. O que tá em atraso? A linguagem, o brincar. Pra você descobrir o que tá em atraso, você vai ter que entender um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, sobre as áreas do desenvolvimento infantil, sobre o que é esperado, né? E isso até vem sendo um dos nossos pilares, né, aqui dentro do IAC, nortear os pais sobre isso, né? Eu, como uma mãe de uma criança de desenvolvimento típico, de uma criança de desenvolvimento atípico, e como uma mãe e como uma profissional da área, né? Alguém que estuda incessantemente. Então, a gente tem tido essa premissa básica de orientar os pais, né? Nessa questão, porque é muito, muito comum que as famílias enxerguem
que tem alguma coisa, mas acha que não, acaba passando desapercebido. Então é justamente nisso que a gente quer ajudar vocês, e esse foi um pouquinho da nossa história com o diagnóstico de autismo. Eu espero que a nossa história ajude a família, ajude alguém que você goste e que possa te dar força e apoio. E no início parece muito ruim, é muito difícil, mas quando você vê os atrasos, os avanços, né, dia após dia dessa criança, é muito gratificante, e a gente sabe que eles são possíveis, fruto de muito trabalho, e eu tenho certeza que assim como aconteceu na minha família, vai acontecer na de vocês também. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.